Fraqueza muscular, queda das pálpebras, dificuldade para engolir e mastigar. Esses são alguns dos sintomas da miastenia graves, uma doença rara e autoimune que pode atingir músculos do corpo todo. Mas com tratamento certo, dá para conviver com a doença. Bom, estamos recebendo hoje aqui no Jornal da TV Noroeste, Dr. Eduardo Stefan. Ele está falando de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no estado de São Paulo. Ele é neurologista e a gente vai abordar um tema importante, 2 de junho, dia da miastenia. Doutor Eduardo, o que é? Que doença é essa? A miastenia graves, né? A miastenia, ela é uma doença rara, né? Por isso pouco conhecida e que causa principalmente fraqueza dos músculos. Mas o principal sintoma, o sintoma mais frequente acaba sendo a visão dupla e olho mais caído. Por quê? Por conta da fraqueza dos músculos que movimentam os olhos, e aí há um desalinhamento dos olhos e por isso forma uma visão dupla. E também a fraqueza do músculo que puxa a pálpebra para cima. Então, por isso que a pálpebra fica mais caída. Então, esses são sintomas mais comuns de fraqueza na musculatura ocular, mas pode ter fraqueza em qualquer músculo. Mas tem tratamento essa doença? Tratamento? Sim, miastenia graves autoimune tem tratamento. Aliás, eu diria que a maioria dos pacientes, em torno de 90%, com tratamento, fica bem, a ponto de ter uma vida normal ou quase normal. Por outro lado, também a maioria dos pacientes, em torno de 85%, precisa ser tratado por muitos e muitos anos. Às vezes, né, comumente, pela vida toda. No tratamento enquadra também uma cirurgia? Dentro do tratamento, né, dentro, vamos dizer assim, do arsenal terapêutico, vamos dizer, das nossas possibilidades de tratamento, temos alguns remédios, né, alguns deles injetáveis, outros comprimidos, mas temos também uma cirurgia, que é a cirurgia da retirada do timo. Ela funciona como uma terapia adjuvante, ou seja, uma ajuda. É claro que às vezes você fala em cirurgia, muitos pacientes criam a expectativa de ser uma coisa curativa. Não é. É uma cirurgia que ajuda o paciente a precisar de menos remédio. Agora, esta doença, ela aparece na pessoa adulta, a criança já nasce com essa doença, depois apresenta os sintomas, como é essa doença? Essa é uma pergunta boa, porque essa doença ela tem a peculiaridade de poder surgir em qualquer idade. Qualquer idade. Tem crianças de 1 ano até idosos acima de 80 anos podem surgir, podem apresentar essa doença. É claro que a maioria, né, tem 2 picos onde é mais, 2 picos de idade onde é mais frequente. Então, ali por volta dos 30 anos, onde ela é mais frequente em mulheres, a doença. Então, esse é um pico onde tem uma maior incidência, e tem uma outra maior incidência após os 60 anos, onde, nesse caso, a incidência em homens e mulheres é parecida, mas em qualquer idade ela pode surgir. Estou vendo aqui as informações sobre a miastenia, uma doença rara e incurável, mas ela tem um tratamento, né? O acompanhamento médico que pode sanar a gravidade da doença, não é isso? A miastenia graves, ela é autoimune. A maioria das doenças autoimunes, a gente não fala em cura, por isso que acaba, né, se falando em incurável. Mas é claro que, como eu disse, a maioria dos pacientes adquirem um bom controle com um tratamento adequado, né? Porém, existe ainda uma porcentagem pequena, né? A gente não gosta de querer vender uma expectativa, às vezes, irreal, mas tem em torno de 15 a 20% dos casos, depois de um tempo, pode ficar até sem remédio, né, a longo prazo. Porém, a gente não fala em cura, porque a gente sabe que a doença pode voltar em alguma porcentagem desses casos. Então, mesmo os casos que ficam sem remédio, a gente não fala em cura. Mas o mais importante é a gente saber que, apesar de ser incurável,
como eu falei, a maior parte dos pacientes tratados tem uma vida normal. Então, apresentou os sintomas, procure um especialista. Um neurologista, né, seria importante, porque os sintomas, né, eu acabei não falando muito dos sintomas, mas a grande característica dos sintomas, além da questão de visão dupla e olho mais caído, é que ele muda muito. Então, não é o tempo todo visão dupla, geralmente. Ou então, ela não é igual sempre, ela fica hora pior, hora melhor. E também, quando tem fraqueza, por exemplo, dos músculos das pernas, dos braços, para falar, para engolir, é muito comum, fraqueza para sorrir, para mexer, a musculatura da face. Esses sintomas também têm essa característica que a gente chama de flutuação, que eles mudam. Tem hora que está melhor, tem hora que está pior. Geralmente, no final do dia, é pior, porque nessa doença, o uso do músculo piora a força dele. Então, no final do dia, a gente já usou mais músculos, né? Então, costuma ser pior os sintomas. E outra característica importante da doença é a fadiga. Então, tendo sintomas parecidos com isso, é importantíssimo procurar, sim, um neurologista para que seja investigado e você comece a tratar, porque o tratamento precoce tem um resultado melhor.